Estudo do Evangelho de Jesus, carta de Paulo a Tito, capítulo 2 de Tito. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Aquilo que nós falamos, a forma que nós falamos, convém à sã doutrina? Precisamos ficar bem atento, bem vigilante para com isso, porque todo momento da nossa vida nós seremos chamados a prestar contas dos nossos atos. Não é só no dia da morte que a gente presta conta, não. Todo momento. Pequenas frases faladas hoje repercutirão lá na frente. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala e como a gente fala. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Aí, se a gente está envelhecendo, nós temos que ser sóbrios, firmes, prudentes, ter uma fé convicta, trabalharmos na caridade e termos paciência. Esse convite que Paulo nos traz é uma grande reflexão para vermos como estamos vivendo, como estamos agindo na nossa vida. E a Joana de Ângeles diz para os jovens aproveitar bem a sua vida, começar desde cedo as obras do bem, do amor, as obras da caridade. As mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias ao seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeita a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E o cuidado que ele tem de orientar as mulheres, se ele fala para elas não serem caluniadoras, porque existia mulher caluniadora, para serem prudentes, amar o marido e os filhos, porque deveria ter muitas que não faziam isso, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, e respeitarem o ambiente doméstico, e ser sujeito ao seu marido, que seja fiel ao seu marido. Então ele traz para aqui um conjunto de referências de boa conduta para que todos nós procuremos fazer. Porque assim como tem mulheres que têm esses defeitos, também tem homens que têm esses defeitos. E todos nós devemos nos unir em bons sentimentos, em bons ideais, para melhor trabalharmos em nós esses ideais superiores e sermos aqueles que constroem, edificam o amor e a paz ao longo de suas vidas, ao longo de sua existência, para construírem o que há de melhor em nós. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Não esbanje suas energias, não saia agindo de forma torpe. Eduquem-se. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. E aqui ele pede aos jovens para serem moderados, souber gastar bem as suas energias, e ele, Tito, deveria dar o exemplo das boas obras, sempre estar exercendo e fazendo as boas obras para purificar a doutrina. Mas não era só isso. Tinha que ser incorruptível, firme nos propósitos do bem, uma linguagem sã e também irrepreensível para que os adversários se envergonhassem se chegassem diante dele e também não ter que falar mal dele por aí, não ter espaço para falar mal dele. Ele faz aqui uma exortação presente para todas as épocas da humanidade. Para quem quer trabalhar na reunião mediúnica, esse daqui tem que ser, esses dois versículos têm que estar no coração. Porque a gente tem que saber que os Espíritos nos medem por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente pensa e sente. Porque o que a gente pensa e sente, eles sentem, pensam também e os atrai até nós. Você vai me chamar a atenção disso? Você pensa assim, você age assim, você sente assim. Então nós temos que ter cuidado para pensarmos de forma construtiva, para pensarmos de forma a edificar um mundo melhor. Exortas aos servos a que se sujeitem a seu senhor,
e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Assim como ele exorta os pais, as esposas, os filhos, ou as mulheres, os homens e os velhos e os jovens, aqui também ele pede para orientar os servos. Não tem como você falar para um servo se revoltar, se rebelar naquela época. O que ele podia fazer era orientá-los a agir condignamente, de forma respeitosa, de uma forma amistosa, fazendo da melhor forma possível e de forma leal. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente vai tendo uma vida sóbria, a gente vai tendo o que a gente vai ganhar com isso? A esperança da glória de estarmos em um mundo espiritual melhor, em deixarmos a terra melhor em relação ao que era, para que os futuros sejam sempre engrandecidos, fortalecidos para o esplendor do Evangelho do Cristo, para o esplendor do amor do Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. E mostra que Jesus deixou-se imolar na cruz para se redimir e purificar um povo. Na realidade, o entendimento seria para mostrar o caminho da nossa redenção, da nossa remissão dos pecados. E assim nós devemos interpretar aquilo que Jesus passou na crucificação. Não estou contradizendo Paulo, estou interpretando a forma com que ele escreveu, que foi traduzida, provavelmente foi modificada em alguma coisa, ou pode ser que tenha sido modificada em alguma coisa. Porque Jesus não morreu na cruz para a gente ser purificado. Não. Ele morreu na cruz para nós tomarmos consciência do caminho que temos que seguir, das ações que temos que tomar, para melhor sermos melhores seguidores do Cristo. Com isso, vamos estar trabalhando o nosso mundo íntimo, fortalecendo o nosso mundo íntimo, para, ao longo da nossa existência, sermos melhores. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Se você vive, fala e repreende as pessoas, mas se você está dentro de um padrão moral e fala com mansuetude, a pessoa vai te respeitar. Ou se você chega gritando, esbravejando, a pessoa não vai te respeitar. Então ele vai dando aqui as dicas da pessoa, como que nós devemos nos portar, como nós devemos agir, como nós devemos ser, para estarmos construindo e edificando esse mundo melhor, esse mundo de paz para todos nós. Que a paz do Divino Mestre esteja nos envolvendo e fortalecendo, impulsionando-nos para os grandes empreendimentos da vida. Deixe seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajude-nos a divulgar o Evangelho. Paz e luz, que as bênçãos do Senhor estejam sempre envolvendo a nossa caminhada, o nosso processo evolutivo.